O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. A liturgia da palavra hoje nos fala sobre esse direcionamento que nós temos pela nossa fé a Jesus, aquele que vem como causador de uma vida mais saudável. Como nós ouvimos Jeremias na primeira leitura. Jeremias é um profeta, como tantos outros, e que tinha como uma característica ele ser um pouco pessimista, aquele que lamentava tanto, que há um livro que se chama Lamentações de Jeremias, e ele lutava para que as coisas acontecessem bem. E ele fala, em razão disso, então se referindo a Jesus, claro que muito tempo antes de Jesus, como os famosos profetas, anunciando a chegada de uma vida mais saudável. Porque vem aquela situação de exílio, o exílio que provoca quando levam tudo para a Babilônia e que vai deixando esse povo um pouco inseguro. Então vem aqueles profetas que anunciam uma vida melhor. Jeremias ainda pegou um tempo razoável, de acordo com o rei da época, que tinha um plano de reconstruir Jerusalém. Então tudo isso vem se referindo a Jesus, que o livro, a carta aos Hebreus, como continuidade dos domingos anteriores, vem falar do sumo sacerdote, que é todo sumo sacerdote tirado do meio do povo, a serviço do povo. O sumo e eterno sacerdote é o próprio Jesus. Nós todos fazemos parte do sacerdócio comum pelo batismo. Quando nós, pelo batismo, sendo ungidos como os reis, os sacerdotes, profetas, nós, ao sermos ungidos no batismo, nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Por aquela unção, quando se unge, pronunciam-se essas palavras. Então nós fazemos parte desse sacerdócio comum. E nós, padres, sacerdócio ministerial pela ordenação, em que nós fazemos aquilo que Jesus mandou, fazendo a sua parte. E sobretudo nos sacramentos da Eucaristia e da penitência. E também unção dos enfermos, que pode servir
para perdoar os pecados. E todos nós, sendo sacerdotes comum, sacerdócio comum, nós nos direcionamos para aquele sumo e eterno sacerdote que é tirado do meio do povo. Jesus fala, eu vim do Pai, eu desci do céu. Mas onde que ele nasceu? Nasceu de uma casa, de uma família, nasceu de uma mãe, uma mulher que é Maria. E ali tinha seus vizinhos, seus parentes, e começou a sua vida pública também por ali, andando pelas cidades e aldeias da Galiléia, da Judéia, da Samaria. Esse que foi tirado do meio do povo estava completamente no meio do povo, literalmente. Ele veio não para os anjos, se fosse assim ficaria lá no céu, mas veio para nós, a serviço nosso. E como ele veio para serviço do povo, ele atendia, como atende até hoje, às necessidades de cada um. É o caso que ele pede que a gente suplique, que a gente peça aquilo de que nós precisamos. E quanta coisa Jesus fez. Ele pregava, anunciava o Evangelho, ele visitava, ele acolhia, ele afagava como repreendia também as pessoas. E quantos milagres ele realizou, até ressuscitar pessoas, Lázaro, aquela menina, como o filho da viúva. Ele curou pessoas aleijadas, surdo, mudo, cego, pessoas que estavam endemoniadas, curou à distância quando disse, Senhor, não sou digno que entre em minha casa, curou quem cutucava nele, eu sei que se eu encostar na sua roupa, eu ficarei curada, e curou pessoas de diversas doenças e de diversas maneiras. Vê o caso do cego hoje, o Bartimeu. A pessoa que tinha certas deficiências, ela por si já era excluída, não tinha como produzir, não tinha uma sobrevivência digna. O jeito era pedir esmolas, como ainda hoje. Muitos, não só pela deficiência física, mas pela falta de emprego, às vezes, por falta de salário, e muitos que são mendigos porque não têm condições de um trabalho, forças físicas ou mentais até. E aquele cego, se hoje já é difícil para a época, mas hoje ainda há recursos que as pessoas podem trabalhar. E ele, na beira do caminho, pedindo esmolas, quando percebe que Jesus passa, ele faz um pedido, pode dizer aos gritos, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Parece que ele escutou Jesus mais que os discípulos. Parece que apesar de ser cego, ele via Jesus mais do que os seus discípulos. Ele, sem ser seguidor de Jesus, compreendia a capacidade de Jesus mais do que aqueles que os seguiam. E ele pedia com insistência, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele, se não é o primeiro, é dos primeiros a denominar Jesus filho de Davi. Certo é que Jesus já foi, lá no seu nascimento, já foi colocado que ele é da descendência de Davi, mas ser aclamado como filho de Davi, ele é dos primeiros. Quando a gente está diante de uma autoridade, acompanhando aqui e ali com os diversos protocolos, e alguém começa a gritar, irrita aqueles que estão acompanhando, como irritou aos que estavam seguindo a Jesus e queriam abafar a sua voz, queriam impedir que ele pedisse algo. Será que ele não podia pedir a sua cura? Ou que ele pudesse enxergar, pelo menos? E queriam abafar a voz, mas Jesus percebe e manda chamá-lo. Aí, enquanto uns tentavam abafar a voz,
Outros chegaram, os mesmos que viraram a cabeça: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Vamos repetir essa frase? Coragem, levanta-te, Jesus te chama. De novo. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Olha que Jesus nos chama muito. E ele deu um salto, deixando o seu manto de pedinte para trás e foi até Jesus. Quantas vezes Jesus nos chama e nós continuamos naquele costume? Nós somos acostumados assim, é uma vida que já leva tanto tempo e ficamos nessa situação. A novidade para nós pode até nos incomodar. Nós já acostumamos com isso. Mas aquele cego, ele tinha a confiança, a fé que Jesus poderia curá-lo. Na oração que tivemos há pouco, a gente pede aumentar em nós a fé, a esperança e a caridade. São as chamadas virtudes teologais e que São Paulo, na carta aos Coríntios, realça as 3 virtudes. Entre tantas outras que nós temos, realça essas 3, e é claro que entre as 3 a mais importante é a caridade. E São Tiago fala, não basta só dizer que tem fé, a fé deve ser acompanhada de obras. E São Paulo então fala da caridade, que é a maior entre as 3. Mas é necessário ter a fé, ter a esperança. E nós precisamos lutar para que isso nos satisfaça, porque se Bartimeu não tivesse fé, ele não teria enfrentado aquelas vozes que queriam abafar a sua voz. E que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele não pediu milagres, coisas do outro mundo. É claro que somente para Jesus. Senhor, que eu veja. Às vezes nós enxergamos, mas não enxergamos profundamente a realidade, nem nossa nem dos outros. Às vezes nós estamos tendo uma visão geral, igual estou tendo aqui, mas eu não sei o que se passa no íntimo de cada um. Porque ter uma visão geral, falar que o povo é assim, assim, a gente tem. Mas nem sempre eu tenho uma visão particular, nem minha, porque eu não abri meus olhos para uma visão ampla. E qual que é a palavra de Jesus? Seja feito conforme a tua fé. Que fé, né? Porque a gente pede, alguns já vão pedir, já falam assim, pedir não é pecado. Eu vim pedir. Se não puder, paciência. Antes da gente fazer o pedido, já começa com tanta justificativa. E hoje inventaram uma expressão que já diz assim, a primeira resposta é não. O não eu já tenho. Eu não estou com fé que eu vou receber. Se aquele cego chegasse perto de Jesus e gritasse, eu vou pedir, se eu não receber, a primeira resposta é não, já recebi. Mas foi com confiança e tanto que ele superou todas aquelas pessoas que queriam abafar a sua voz. E seja feito conforme a tua fé, ele ficou curado imediatamente. Se ele pensasse em um não, certamente não seria curado, porque a sua fé estava balançando. Vamos aumentar, pedir a Deus que nos aumente a fé. Que Ele nos preserve essa fé. A que temos e que aumentando, preserve a nossa fé aumentada. Que aquilo que nós pedirmos, que seja para nós, mas em função dos outros também. Porque aquele cego, ao ser curado, ele acompanhou a Jesus. Acompanhou para quê? Só para apreciar as belezas que Jesus realizava? Era um bom caminho. Mas como tantos outros, que ele pudesse
anunciar posteriormente tanta coisa bonita, inclusive que aconteceu com ele, para os outros. E nós, nesse mês de outubro, como vimos falando em outros dias, celebramos o mês das missões. Hoje, especificamente, é o Dia Mundial das Missões. E pelo batismo, nós somos missionários. Como que cada um pense, não é eu só aqui, como que eu desempenho minha ação missionária? Será que eu acho que ser missionário é só ir para as chamadas terras de missão? Eu devo testemunhar para os outros que estão ao meu redor aquilo que recebi de Jesus. Não é só falar, não é só falar bonito. Aqui a gente fala. Ninguém consegue viver tudo que fala, ninguém. Mas nós precisamos aprimorar os nossos exemplos para os outros, que a nossa vida é um constante crescimento. Quantas vezes a gente vem para a igreja e ninguém percebe que a gente está vindo para a igreja? Não é vir para aparecer, gente, estou indo para a igreja, não é isso, estou voltando à igreja, mas que as pessoas percebam que a gente está vindo, quem está voltando, que nós mostremos para os outros que vale a pena fazer o que nós estamos fazendo, que nós acreditamos, que nós vamos ao encontro de Jesus. Será que nós falamos para os outros com os nossos gestos? Isso é ser missionário. Pode acontecer que às vezes a gente sai da igreja e alguém fala, está vendo, tá saindo da igreja, está agindo assim. É um conto de testemunho. Vamos pedir a Deus que nos dê cada vez mais esse espírito missionário para nós nos aproximarmos dele, levando outras pessoas ao seu encontro. Eu já disse em outros lugares por onde passei, em outras vezes, que nós podemos ter esse desafio, que em cada ano, um ano, eu consiga trazer pelo menos uma pessoa para a igreja. Pessoa que esteja afastada, que é um pai que traz a criança trazendo, né? Um desafio, uma pessoa por ano. Tenho 365 dias. Se eu não conseguir, pode ser que no outro eu não consiga 5, 10. Porque eu ir somente buscar para mim, eu posso viver no egoísmo. Não, eu vou buscar para mim, os outros se danem. Eu tenho que levar a alegria de ser missionário para os outros. E sempre, pelo nosso testemunho, tenho certeza que nós conseguimos. Se assim for, em cada ano nós vamos aumentando uma progressão geométrica. Se hoje somos 100, ano que vem somos 200, no outro ano 400, é por aí, vai sempre dobrando, porque se cada um assumir, não é quantidade, é claro, mas há muita gente que está à margem da sociedade, como o cego, que precisa ser incluída na sociedade, ser incluída na igreja, para que a gente possa formar uma verdadeira igreja, como Jesus Cristo a cabeça, e nós, esse corpo, os membros do corpo da igreja, que é Cristo a cabeça. Façamos a nossa profissão de fé.